Bom dia, sexto ano. Aqui é a professora Eugênia. Hoje, a nossa aula trará o componente curricular Português 1 e o objeto de conhecimento Gênero textual resumo. Ontem, a Pro passou a leitura das páginas 100 a 104. E eu tenho certeza que vocês fizeram, não é isso? A leitura de uma reportagem que teve por título Projeto Identidade traz representatividade com propósito. Aí nós vimos a respeito da questão da inclusão racial, não foi? O que é que vocês acharam do texto? Depois mandem para a Pro suas contribuições, tá bom? Vocês concordam com a ideia apresentada no texto? O que é que vocês acham? Depois podem entrar em contato com a Pro e enviarem as contribuições aí de vocês, tá certo? Então, a gente viu a reportagem e em seguida a gente viu um pequeno texto destacando a ideia principal ou as ideias principais da reportagem. A ideia núcleo, um pequeno texto abordando a ideia núcleo ou tese. O que é tese de um texto? É a ideia central de um texto. Então, nós vimos ali a presença de um resumo, que é um gênero textual que faz parte do nosso cotidiano. Nós utilizamos bastante, certo? E o que seria, então, esse gênero textual? Gente, ele é um texto feito com base num outro texto já existente, num outro texto que já existe. Então, a função, desse gênerozinho aqui do resumo, a principal função dele é sumarizar. Ou seja, o que é sumarizar? É reduzir informações de um texto que já existe, só que você não vai poder acrescentar informações, certo? Informações pessoais e nem revelar aí opinião alguma. Então, o conceito para esse gênero é que ele se caracteriza por apresentar ideias e informações de outro texto, só que de forma sintetizada. O que seria, professora Eugênia? Informações que se apresentam de forma sintetizada. Preste atenção, sintetizar é sinônimo de resumir ou mesmo reduzir. Então, o resumo, ele é um texto que apresenta informações reduzidas ou resumidas de um outro texto que já existe, certo? Essa é a principal função aí de um resumo, apresentar informações de forma sintetizada de um outro texto que já existe. Passando. Então, como eu disse, a função do resumo é sumarizar. Gente, quando a gente fala em sumarizar, significa reduzir informações de um texto que já existe, certo? Sem acrescentar informações extras e sem revelar nossas opiniões, ok? Então, essa é a principal função do resumo. Sumarizar, reduzir, certo? Informações de um texto que já existe, só que sem acrescentar informações pessoais, sem revelar opiniões. Passando. E o resumo, ele pode ser, preste atenção, elaborado a partir de um texto oral, certo? Sem haver, portanto, a necessidade de um texto base, de um textinho escrito que já exista, para poder ser tomado como referência. Então, os resumos a gente também pode fazer, ele pode ser elaborado a partir de um texto oral. Quando a gente fala em oralidade, a gente fala, por meio das palavras, da voz, certo? Então, ele também pode ser elaborado dessa forma. Comumente, a gente utiliza, esse tipo de resumo aqui, resumos escolares, certo? Que tem a função, certo?
serve como uma ferramenta para compreender os conteúdos. A gente vai estudando durante as aulas. Por exemplo, a professora de português vai explicar um determinado conteúdo, a professora de ciências, de história, elas vão apresentar um conteúdo, e aí você vai anotando tópicos principais daquele assunto, daquele conteúdo, e depois é formar o seu resumo baseado no texto oral, por exemplo, que a professora passou, ou mesmo um texto escrito, certo? Então, gente, os resumos escolares, eles são escritos com a finalidade de que fixar conteúdos para possíveis eventuais consultas durante o estudo, não é? Então, ele funciona, o resumo escolar, como uma ferramenta para a compreensão dos conteúdos, certo? Então, a gente, costuma utilizar bastante esse tipo aqui, os resumos escolares. Só que também nós temos aí os resumos de artigos acadêmicos, certo? Deixa eu passar aqui. Nós temos aí os resumos de artigos acadêmicos, que são resumos, na verdade, escritos por especialistas e apresentam conteúdo mais desenvolvido, facilitando ao leitor decidir se é ou não interessante ler aquele determinado artigo completo. Então, o resumo de artigo acadêmico, ele é elaborado por especialistas, apresenta uma linguagem bem formal, certo? E também nós temos aí resumos feitos para sites especializados, guias culturais, contracapas de publicações também, que costumam, gente, apresentar aí esses resumos para poder orientar nós leitores na escolha de livros, filmes, certo? Eventos. E nesses casos aqui, esses resumos, eles são chamados de sinopse, certo? Passando aqui. Na verdade, gente, a sinopse, preste atenção, ela é um relato breve, é uma espécie de resumo, só que tem uma certa diferença, certo? No caso aqui, para sites especializados, guias culturais, contracapas de publicações, obras artísticas como um determinado livro literário, um filme, geralmente aparece ali a sinopse, que é um gênero que acompanha a obra original, também é escrita pelo próprio autor da obra ou por alguém envolvido na produção daquela obra, certo? Então, a sinopse, ela é uma espécie de resumo que vai despertar a curiosidade para que o leitor se interesse pela obra original. Então, assim, a diferença da sinopse para o resumo é esta. A sinopse, ela se preocupa em elaborar aquele resumo a fim de despertar no leitor aquela curiosidade para a leitura daquela obra, certo? Para que o leitor entre em contato com aquela obra em específico. Já o resumo não, ele apenas se preocupa em sintetizar as informações presentes em uma obra, apenas isso, ok? Então, passando o nosso slide. Nós vamos ver agora nesse ponto aí a estrutura dos resumos. Aí a primeira pergunta é: como selecionar informações para um resumo? Então percebam que tem toda uma estratégiazinha ao elaborarmos um resumo. Primeiro passo: como selecionar informações para um resumo? Gente, depende. O primeiro passo é olhar a dependência do objetivo do texto. Qual é o objetivo daquele texto que eu acabei de ler? Então, eu tenho que pegar o texto original, fazer a leitura, a releitura, leio uma vez, não compreendi, eu vou ler novamente, certo? Então, eu tenho que saber qual é o objetivo do texto, certo?
Depois eu tenho que ver o quê? O que é mais importante para eu colocar no meu resumo. Quais são as partes mais importantes que eu tenho que destacar no meu resumo, certo? Em seguida, eu vou eliminar exemplos e opiniões do texto original, não necessita. Gente, na verdade, o resumo ele não é apenas para você transcrever partes que já existem no texto original e colocar no seu resumo.